Olá, tudo bem com vocês? Enquanto o pessoal está entrando, deixa eu me apresentar para você que vai ver depois. Sou Daniele Mello, sou terapeuta holística, numeróloga, trabalho com inteligência emocional. E esta é uma live de papo terapia. O que significa isso? É uma live interativa. Pode ser que alguém entre, que ninguém entre, mas que entre de aparecer aqui, né? Da gente conversar ao vivo, mas vai ter as trocas no meio do caminho, tá bom? Então, fica ligado que da última vez teve já sobre falar em público, final de relacionamento. Então vamos ver o que vai surgir dessa vez. Mas eu me programei para começar falando sobre o que é meditação, como a meditação pode trabalhar todas as nossas dores emocionais. Como assim ela pode trabalhar nossas dores emocionais? Pode trabalhar nossas dores emocionais porque ela trabalha com o nosso hipocampo, né? Fisicamente é isso que a meditação faz. Ela trabalha com o nosso hipocampo. E ao trabalhar com o nosso hipocampo, nós começamos a nos centrar, né? Expandindo isso. Ou seja, as reações deixam de ser reações, vamos dizer assim, irracionais. Essa não seria a melhor palavra, tá? Irracional não seria a melhor palavra. A melhor palavra eu não tenho, mas trabalha de uma forma. Por que eu escolhi irracional? Porque a gente tem a mania de dizer que quando a gente não trabalha direito, né? Quando a gente não cuida do nosso emocional, quando o nosso emocional faz a gente ter reações que a gente não sabe de onde veio, por que veio, como veio, a gente tem o costume de chamar isso de irracional, né? A gente dá o nome de irracional para coisas que não é irracional, mas eu usei essa palavra para explicar melhor. Acho que eu fiquei mais tempo explicando porque eu usei a palavra irracional, né? Então, um motivo pelo qual a gente usa a palavra irracional para as coisas do emocional. Primeiro, o emocional de fato não é racional. Só que impulsividade é da mente. Sabia disso? A impulsividade é da mente. A impulsividade vem da área que a gente chama de racional. A parte que a gente chama de racional também é responsável por fazer você comer as suas emoções. Então, essa parte que a gente chama de racional, ela é responsável, acaba sendo responsável pela disfunção das outras modalidades. Não, fugiu a palavra de novo. Ela é responsável pela disfunção das outras características. É que normalmente costumo chamar isso de corpos. O corpo emocional, o corpo instintivo, o corpo mental. Então, a gente costuma cuidar disso de outra forma, tá? E como é que a gente cuida disso de outra forma? O racional, ele não é a emoção, correto? Tá aqui comigo até agora? Então, ele não é a emoção. Se ele não é a emoção, por que ele vai segurar uma tristeza, calcular quando ela deve aparecer e quando ela deve sumir, calcular a medida dela, calcular a medida de raiva, ódio, calcular a medida de medo, de coragem? Ela não está apta para isso, porque não é função dela. Mas quando nós deixamos tudo a esse cargo, nós parecemos loucos. Porque a gente tem tristezas profundas, porque a mente, e o que a gente fala que é irracional, a mente começa a tomar conta. E ela não está preparada para isso. E também não é o papel dela estar preparado para isso. Se não é o papel dela estar preparado para isso, o que falta a gente aprender? A maioria de nós, a gente não aprende a lidar com as emoções quando criança, a gente não aprende quando adulto, a gente não... Às vezes, no final da vida, a gente começa a entender como é que funciona o nosso sistema. E aí vem muitas vezes a rabugice por ter passado por tanta coisa e ter entendido tão tarde.
E quando a gente começa a mandar para a mente coisas que não é da mente, a gente fala que a gente tem atos irracionais, mas na verdade é só a nossa razão trabalhando de outra forma. Oi, Mariana, boa noite. Deixa eu ver aqui. Opa, perdão. Deixa eu vou enviando aqui para algumas pessoas. Opa. Tá me vendo? Estão me vendo? Eu tô aqui mandando para algumas pessoas para participar da live com a gente. Então, o que eu tava falando do racional e o irracional. Quando eu explodo de raiva, não é a minha reação racional a algo que a minha razão não entende. E nem esse tumulto, eu dei essa volta toda, mas tem algumas voltas que eu acho necessário, porque a gente usa palavras, usa conceitos sem entender esses conceitos. E quando eu não entendo esses conceitos, eu dependo do outro para tudo. Eu dependo do outro para fazer uma FT. Quer dizer, FT dá para você fazer tanto sozinho quanto na terapia. São coisas diferentes. Vai resolver? Vai. Mas são momentos diferentes. E aí, quando você não entende o conceito das coisas, você acaba entrando numa desconexão, sabe? E essa desconexão é que faz com que você haja de forma irracional. Boa noite, Pedro. Tudo bem? Eu tava falando sobre meditação. Falando sobre... Na verdade, eu comecei a falar de meditação e entrei na palavra irracional. Quer trocar alguma coisa? Quer perguntar alguma coisa? Fica à vontade. Já sabe como é que é o esquema. Você já é de casa aqui às terças-feiras. Ou mandar pra alguém pra vir pra live também. É só mandar pelo esse aviãozinho. Vou continuar. Então, o que a meditação ela trabalha? Ela trabalha nessa parte ampliando as nossas conexões neurais, ampliando o nosso hipocampo, ampliando o nosso neocórtex, nosso córtex frontal, auxiliando na distribuição dessas funções. O que é do emocional é do emocional, o que é do instinto é do instinto, o que é da razão é da razão. Porque quando elas estão funcionando, a gente começa a entender. O problema é que a gente parte do entender apenas como entender de forma lógica, e uma lógica matemática. Só que a emoção tem sua lógica, porém não é uma lógica matemática. A lógica da razão é aquela lógica de que eu vou nesse fato, tem a consequência disso, e vou montando as peças com as variáveis que se tem. O problema é que não temos todas as variáveis para o racional. O instinto ele tem uma outra lógica, que é a lógica da sobrevivência. O emocional ele tem uma outra lógica, que é a lógica do corpo emocional, é uma coisa mais etérea. Percebeu que eu não tinha nenhuma palavra para definir ela? Porque quando eu estou falando de emoção, eu estou falando de um sistema ao mesmo tempo complexo e simples. Por que os dois ao mesmo tempo? Ele é complexo porque dependendo de cada um, da sua matriz, do qual é a sua dor primordial, dependendo de qual é a sua sala que você tem que trabalhar, e aí eu tô falando da numerologia, vai ter um jeito de lidar com o emocional que você precisa entender essa lógica. E aí são variáveis que a mente não entende, porque é muito mais sensorial. Então, quando você começa a cuidar, entender como funciona o teu sistema emocional,
você começa a deixar que ele faça o que ele tem que fazer, que é sentir. O sentir enriquece essas variáveis da mente. Olha só, quando eu sinto, eu enriqueço essas variáveis da mente. A mente, como eu falei, ela tem uma série da lógicazinha dela e vai completando as incógnitas. E quando eu percebo o mundo, quando eu sinto o mundo, eu trago informações para completar as lacunas da mente. Mas eu não consigo completar as lacunas da mente apenas teoricamente. Porque não é real, então ela não é uma variável confiável, se eu botar nos termos matemáticos. Boa noite. Tudo bem, moça? Então, como é que a meditação, de forma fisiológica, ela trabalha? Ela cuida dessa parte. Oi, Sandra, boa noite. É que eu tava falando, pessoal, né, que vocês entraram agora, sobre meditação, sobre parte racional e irracional e por que ela auxilia quando a gente começa a trabalhar com o nosso sistema emocional. Só que essa é uma live interativa, então, por favor, perguntem, ou se vocês quiserem entrar aqui ao vivo para conversar comigo, é só mandar a solicitação. Pedro colocou aqui, temos que aceitar esses efeitos no nosso corpo e não reprimir. É basicamente isso. Primeiro passo é esse, é entender, né? Eu perceber o que está acontecendo. Primeiro passo é, eu estou sentindo uma angústia, às vezes você não tem um nome de uma emoção. Você tem apenas uma sensação. Às vezes aí se propaga às vezes numa dor no corpo, num nó na garganta, numa pressão no peito. E como é que isso vai se manifestando? Você deixa isso, observa isso. E a meditação ela vem no intuito de observar isso. De observar qual é essa emoção e o do não reprimir, né, é o do não sufocar ela, mas também não deixar que a mente reaja. Dor de estômago e dor de coluna. Então, quando você começa a observar essas dores e ver que ela está amarrada a algum fator que não foi uma porrada no estômago ou uma queda que tenha doído a coluna, você começa a trabalhar de forma diferente. Peraí, de onde está vindo essa dor? E assim, do mergulhar na dor, do sentir a dor, não se prendendo e não se identificando com essa dor. Porque a dor tem uma função. E toda vez que a gente foge dessas dores, elas ficam cada vez mais reprimidas, né? Cada vez mais dando trabalho pra gente no futuro. A gente sente um alívio agora e no futuro a gente começa a pagar o preço por isso. E esse negócio do aceitar os efeitos, vamos supor uma raiva. É reconhecer que, sim, eu estou sentindo raiva. Ou eu estou, usando o exemplo da raiva, eu estou sentindo raiva. E essa raiva eu não sei o que fazer com ela, mas eu sei que eu estou sentindo. Você pode respirar, olhar para essa raiva. Para quem tem facilidade em projetar as coisas na mente, né? Colocar essa raiva, transformá-la em um objeto e ficar observando ela até ela se diluir. Porque todas essas sensações, elas se diluem. E aí, depois que você deixou essa raiva passar e não reagiu a ela, o que é reagir a ela? Dar um soco em alguém, gritar com alguém que talvez não tenha nada a ver com isso. E muitas pessoas entendem que não reprimir uma raiva, por exemplo, por isso que eu usei a raiva como exemplo, não vou reprimir, dar um soco na mesa, grita com todo mundo, eu tenho que extravasar a minha raiva. Quando isso, na verdade, você está apenas reprimindo ainda mais, você está querendo jogar a culpa dessa emoção nos outros. E não está assumindo a responsabilidade por essa raiva ser sua. Ah, Dani, mas outra pessoa me fez passar essa raiva.
Não é menina, não. Outra pessoa fez algo que você não gostou e isso te fez sentir raiva. Independente se o que a outra pessoa fez, certo ou errado, lícito ou ilícito, ela fez algo, tem um preço dela pagar pelo ato dela. Mas a tua sensação, teu sentimento sobre aquilo é só teu. Deixa eu ver aqui. Quer colocar alguma coisa? A gente aponta muitos erros nas pessoas, mas não enxergamos os nossos erros também. Exatamente. A gente aponta porque tô vendo um reflexo na outra que eu não tô aceitando em mim. Quando eu começo a fazer isso, de só dizer que os outros são culpados por tudo, eu tô assim triste porque fulano fez isso, eu tô alegre porque ciclano fez isso. Nossa, eu me senti tão forte, tão corajosa porque fulano me falou isso. Eu estou delegando a autoridade sobre mim. Eu não estou, como vou dizer assim, fazendo um exercício na minha própria emoção, de entender a elasticidade da minha emoção, de entender por onde que ela vai e de entender de fato que assim, sim, todo mundo sente sensações, emoções boas e emoções ruins. E essa não tem nada errado com isso. O que pode prejudicar é quando eu reajo a essas emoções de uma forma a me prejudicar e prejudicar os outros. Essa coisa do quando eu não enxergo em mim, aparece um monte de espelhos. Eu não gosto disso no fulano, eu não gosto disso no ciclano. É tudo reflexo de algo que você tem em você e não admite, ou algo que você tem em você e que você faz muita força para não fazer. E aí é como se a mente estivesse recriminando. Como assim? Eu tô aqui me esforçando para não fazer isso, para não reagir dessa forma, e você tá reagindo dessa forma. Sempre é um reflexo ou de algo que você tá se forçando muito para não fazer, para não reagir daquela forma, tá trabalhando em você, ou é o que você não que tem em você e você não reconhece. Nas duas formas, tente, mas aí sempre joga pro outro. É um lado sombra, né? Essa coisa do trabalhar o lado sombra, descobrir quais são as sombras que a gente carrega. Desculpa, sou uma moto aqui. Descobrir as sombras que a gente carrega é o principal agora. Porque cada vez que eu descubro que a minha sombra é A, que a minha sombra é B, que a minha sombra é C, eu vou cuidando dela e entendendo quando ela tá chegando. É uma sensação, sabe? Eu percebo ela vindo. E quando a gente está no processo de meditação, por que é tão difícil para as pessoas meditar? Primeiro que não tem o hábito. Primeira coisa para meditação é criar o hábito da meditação. Se eu não tenho o hábito da meditação, não adianta eu ficar buscando várias meditações em outros, assim, guiadas, porque eu consigo só fazer guiadas ou aleatórias, ou eu preciso fazer um curso. Eu tô falando e eu tenho um curso de meditação, né? Eu preciso fazer um curso, não sei o quê, mas precisa criar o hábito de meditar. A partir do momento que você cria esse hábito, você começa a estruturar a tua mente de ter um momento das férias dela. As férias para sentir. Engraçado que eu falei isso porque eu tô falando da sombra, né? Porque quando a gente senta para meditar, várias sombras aparecem. Várias sombras voltam, sabe? E revivem e entram na nossa rotina. Porque você começa a se acalmar e as coisas que você não gostaria de pensar
que você não gostaria de reviver, a mente vai jogando na sua tela mental. E você tá lá, respirando, inspirando, sentindo, percebendo, e as coisas vão passando. Quando a gente fala de meditação, que fala de esvaziar a mente é um outro processo. Não é a meditação final. O fato de você estar presente para tudo que está passando sem se identificar. E o que significa isso? Vamos supor que pareceu você estar sentado meditando, aí veio na mente. Será que eu deixei a porta aberta? E aí você começa a conversar com isso. Não, eu lembro de ter passado a chave, eu lembro de ter feito isso, então eu fechei. E aí você relaxou e continuou ali. Aí veio outro pensamento. Poxa, fulano não deveria ter falado assim com você, né? Pra sua mente. E aí você começa a conversar com esses pensamentos. Isso é se identificar. Quando eu falo assim, de sentir a dor, não se identificar com ela, você tá apenas observando ela e não se lamentando ou se glorificando, sei lá, vai que você gosta de sentir dor, ou se glorificando por estar, não, essa dor é. Por exemplo, quando eu fiz o caminho de Santiago, o que mais a gente sente naquele caminho é dor. Pelo amor de Deus, é dor na perna, dor na coluna, dor no ombro. Mas o prazer de estar caminhando é maior do que aquilo. Pelo menos para mim e para muitas pessoas que eu conheço que fizeram isso várias e várias vezes. Porém, que essa dor faz parte do processo. Porém, tem pessoas que assim, se eu não senti, eu fiz dessa vez e não senti tanta dor, eu acho que eu não me esforcei bastante. Sem dor não há vitória, né? Sem sofrimento não há vitória. Não! Mentira! Mentira! Isso é pura mentira. Que história é essa de que sem sofrimento não há vitória? Claro que há. Só que é natural a gente passar por algumas dores. Então, quando eu falo de você estar sentindo a dor e não se identificar, é assim, não vangloriá-la e não ficar se culpando por ter passado por aquele processo. Então, durante a meditação, tudo isso vai jogando na sua mente. Parece um vendaval, muitas vezes. E aí vem uma inquietação por estar sentado, por estar parado, porque você não está parado, né? Tô com mania de fazer aspinha. Você não está parado. Você está num processo de desopilar a mente. É como se a mente estivesse toda intrincada. E aí quando tu senta para meditar, quando tu senta para essa prática de respiração, você começa a desopilar a mente. Olá, pessoal, tá entrando. Aqui é uma live interativa, tá? Vocês podem entrar para conversar, botar perguntas e também pode fazer a solicitação de participar ao vivo para comentar ou sobre meditação ou sobre algum processo de desenvolvimento pessoal ou emocional que você esteja passando, queira alguma opinião. Essa live aqui é completamente interativa, tá? Então, eu só peguei o foco da meditação e tava falando sobre a sombra. Porque muitas pessoas fogem da meditação por causa que as sombras aparecem. E essas sombras não é que é uma coisa ruim sua. É algo que você não aprendeu a lidar. Às vezes a sombra é uma vontade de aparecer que aí foi tão reprimido, tão colocado tão como errado, que ficou numa sombra sua. E quando você foi acessar isso, então você julga todo mundo que faz isso e julga também a sua própria sombra, você não quer entrar em contato. E no momento dessa meditação que a gente está desopilando, tirando as férias para a mente, ela começa. Deixa eu ver aqui. Às vezes também, Daniele, nós justificamos nossas dores, causando dores nas outras pessoas. Sim. Quando a gente está falando de dor, de sombra, essa sombra que eu tô falando, né, tanto que aparece na meditação, mas as dores que a gente causa nas outras pessoas, elas
quando a gente justifica no outro, é que eu falei no início sobre o reflexo, né? Eu tô falando do reflexo. Eu tô ferindo o outro como se eu estivesse ferindo a minha própria dor, como se eu estivesse me justificando, como se eu estivesse me vingando. É uma justificação. Uma pessoa se torna até justiceiro. Ah, se eu sofri isso, eu vou sofrer também. Um caso clássico disso é traição de casal, né? Um trai e o outro trai porque traiu também e quer causar essa dor no outro. Quando, na verdade, as dores são diferentes, nesse caso do exemplo. E também se eu ficar atiçando, mas quando a pessoa está nesse estágio de atiçar a dor no outro, a pessoa pode estar cego, né? E aí o racional tomou conta da emoção. Pode estar cego de raiva, não sabe lidar com a raiva. Pode estar cego de inveja. Pode estar cego pelo sofrimento, não sabe lidar com o sofrimento causado de uma rejeição, um abandono, uma humilhação. E aí quer jogar para fora isso, não sabe lidar com isso de outra forma. Aí o racional olha assim, tá, é isso aqui, vamos jogar para fora. Porque o racional, ele joga as coisas para fora e a gente usa muito a mente. A gente vive uma sociedade muito mais matemática, né? Se bem que o Brasil não é muito boa em matemática, não, mas ainda assim os processos lógicos, né, assim, da gente é muito voltado para esse tipo de lógica. Eu vou falar mais alguma coisa? Pedro quer participar ao vivo? A gente conversa ao vivo? Eu vou só concluir a história da meditação com a sombra. Que quando, por exemplo, tem vários tipos. Se você sentar e criar essa rotina, quando eu criei o curso, né? Eu fiz o curso mais para duas coisas, dois motivos. Um, da pessoa ter o hábito. Então são 21 meditações, são meditações para fazer todo dia, de 10 a 20 minutos. Curtinha. Eu acho que tem poucos que tem 20 minutos, a maioria são 10 minutos, a média é 10 minutos. Para quê? Para criar esse hábito. Segundo, porque eu construí uma cadência de desenvolvimento emocional ali. Desenvolvimento emocional junto com chakras. Segurança, força, poder, amor, criatividade, espiritualidade. É um encadeamento. Então, quando você buscar fazer as suas meditações, né, trabalhar isso, porque quando a gente começa a fazer meditação, começa a cuidar do nosso sistema emocional, a gente começa a ficar menos ansioso, a gente começa a ficar menos rancoroso, né, algumas pessoas, menos reclamões. O ser humano é muito reclamão. A gente começa a aliviar essas tensões do dia a dia. Né? A gente fica menos crítico com o outro. No início a gente começa ficando mais crítico com a gente, porque a gente começa a observar essas sombras que eu falei. Mas a história de não se identificar com a nossa sombra é não brigar com ela, é aceitar, tá, é isso. Eu sou explosivo, eu sou impulsivo, ou eu sou parado, ou eu sou metódico, tá, é isso que eu sou nesse momento, eu quero mudar isso? Sim ou não? A decisão, porque essas coisas do eu sou, não é. Na verdade, não é, entendeu? É apenas uma formatação que você conhece. E aí, quando a gente faz esse processo, nosso hipocampo de meditação, né? Nosso hipocampo amplia, a gente fortalece nossas conexões. E só de trabalhar isso, né? E tem um estudo que fala até de rejuvenescimento com relação à meditação. Quem entrou agora, isso aqui é uma live interativa. Vocês podem perguntar.
sobre desenvolvimento pessoal. Eu tô usando o norte de meditação, mas a gente já falou de sombra, de dores. E aí, vocês podem colocar as perguntas de vocês. Se quiser entrar ao vivo também, para conversar comigo sobre algo que está acontecendo na tua vida e você quer um respaldo, quer algum comentário, alguma coisa nesse sentido. Estou à disposição aqui. Senão já começo a encerrar. Que é o meu norte. Eu sempre coloco um norte, né? Pra trabalhar. E aí meu norte eu coloquei hoje da meditação. Entrando pessoas querendo compartilhar alguma coisa, a gente vai até o Instagram me expulsar daqui. Não sei se é transmissão. Ah, vamos fazer alguma coisa. Quando a gente fala de meditar, cheguei agora. Quando a gente fala de meditar, a gente está falando, não é uma coisa anormal. Não é uma coisa que é só para os monges, é só para quem não tá fazendo nada. Eu tenho que esvaziar minha mente, abrir, tirar o tampo, jogar a mente fora. Não é isso, tá? Esvaziar a mente acontece nem que a mente está vazia. Esse estado de esvaziar a mente é interessante assim, de eu, pelo menos, nunca consegui ficar tanto tempo com uma mente vazia. Mas tanto tempo, muito tempo, né, de ficar horas e horas e horas e horas e horas. Mas acho que eu já consegui, foi durante alguns períodos de silêncio, algumas coisas assim. Mas essa coisa do esvaziar a mente é você estar plenamente no momento presente. Porque se eu estou no momento presente, eu posso estar em posição de meditação clássica, eu posso estar fazendo as coisas do meu dia a dia, estando com a mente vazia. E não é aquela mente vazia, oficina do diabo, não. Esse é um outro conceito. Quando fala de esvaziar a mente, é você estar neste momento, no momento presente. Eu me vejo e vejo o mundo. Como eu posso me ver e ver o mundo se a mente estiver tagarelando? É nesse momento que eu estou em plena atividade e ao mesmo tempo percebendo o que se passa dentro de mim, sabendo do meu corpo, minha posição, me tocando às vezes, e o que está acontecendo à minha volta. Isso é um estado de mente, dessa mente vazia, né, que chegou aqui meio que mal traduzido. E aí precisou de um monte de complemento, de mindful, de momento presente, poder do agora, porque ele veio mal traduzido. Que as tradições dos Vedas, né, eles têm várias palavras para designar meditação. Tem vários estados de samadhi. Você tem vários estados de contemplação, de meditação, do que é, do que não é. Então, quando a gente tá esse negócio de mente vazia, é um estado de, como diz no Ho'oponopono, é o estado de Hakao. Eu tô no aqui, no agora. Eu me percebo o mundo. Deixa eu ver aqui. É o famoso transbordar do copo, carregado de sentimentos negativos. Mas às vezes queremos enxugar esse copo, mas na verdade temos que secá-lo. Não entendi. É o famoso transbordar do copo, carregado de sentimentos negativos. Mas às vezes queremos enxugar esse copo, mas na verdade temos que secá-lo. Porque assim, você tá falando da parte do extravasar para outra pessoa, né? Quando a gente tá falando desse transbordar, né? É porque a pessoa
É que eu vi várias imagens aqui na minha cabeça. Vamos lá. Agora a minha mente não ficou vazia. Quando a gente está falando de se transbordar dos sentimentos, na verdade é que você guardou tudo e transbordou isso. Mas tem várias formas de transbordar isso. Tem a forma de transbordar isso. E você entendendo o que enxugar é tratar os sintomas, foi isso que dizer, né? Enxugar é tratar os sintomas e não as causas. Depois que eu reli, eu percebi que era isso que você estava associando. Quando eu deixo esse copo transbordar, e eu tenho dois caminhos. Ou eu limpo só em volta, explodindo ou implodindo. Limpo só em volta, trato somente da causa, dos sintomas. Ou eu vou mergulhar, entender que sentimentos são esses. Entender que eu posso deixar eles irem embora sem necessariamente que a pessoa transbordar não sair. Eu posso deixar eles irem embora sem que isso seja uma explosão e que isso cause mais dano a mim. Porque assim, olha a lógica da emoção. Pensa na emoção como algo que só quer ser reconhecida. Ela quer que você reconheça que você está sentindo aquilo. Que você não é só a mente. Então, quando você reconhece, eu estou sentindo isso, ela começa a se diluir. Você pode até sentir de novo. Você pode vir, lá vem aquela tristeza me apurrinhar de novo. Tá, mas o que ela tá vindo? Às vezes, só de você reconhecer, ela vai embora, sem você precisar de escondê-la. Tá bom. Vamos ver o que é. Claro, você está num processo de autoconhecimento, você vai entender quais são os gatilhos para vir. Você começa a observar qual é o gatilho. Lembra que eu falei lá no início que do emocional à lógica são um sistema complexo para entender por trás, mas a forma de tratar é simples. O problema é que a gente quer entender tudo por trás sem tratar. Então a gente quer transbordar, agredir, aliviar, sem cuidar da causa. E sem entender o que é emoção. A emoção ela só quer passar. E às vezes ela passa, deixa um rastro dolorido que você vai cuidar desse rastro. Faz parte da vida. As coisas que acontecem, ela não mexe só com a nosso racional de fazer ou não fazer, como agir. Ela passa também por como eu percebo isso. E a minha percepção vem pelos meus sentimentos. Dei uma garibada aqui. Então, eu sei que fiquei um tempinho aqui em silêncio, mas é porque eu tava olhando aqui se pra mim eu tinha visto alguma solicitação. Mas se teve, já sumiu. Então, acabei concluindo isso. Tem alguma pergunta? Pergunta? Sobre o que eu fui falando? Ou eu fui conversando com o Pedro aqui, ele foi colocando, eu fui colocando em cima.
Eu nunca fiz meditação. Gostaria de fazer? Nem guiada, nem meditação guiada você fez? Meditação guiada você fez? Não? Porque hoje em dia, né, as meditações guiadas estão na moda, tem várias assim pela internet. E eu não aconselho muito se você não conhece a pessoa, ou não conhece o trabalho da pessoa, já colocar uma meditação guiada e seguir cegamente, tá? Porque durante a meditação guiada te mexe com alguns processos do inconsciente da pessoa. Então, por isso eu tenho muito cuidado. Mas, Pedro, você meditar, você criar. Eu falei do hábito, né, de meditar. Mas quando você desenha e você entra num estado de profunda concentração ali, só aquilo ali importa, é uma espécie de meditação. Lembra? Falei que tem vários nomes para meditação, a gente aqui só trouxe um. É uma espécie de meditação, onde você se conecta com aquilo. Não é um tipo de hiperfoco. Mas se você, e você já tem isso, então para meditar para você não vai ser uma coisa tão difícil. Olha o processo pela seguinte forma. Você separa nem que seja 1 minuto, 2 minutos, 2 minutos. E você vai contar as respirações. Vai prestar atenção somente na sua respiração. Você vai sentar, põe o cronômetro do celular mesmo, ou ter o celular para despertar daqui a 2 minutos. E conta a sua respiração. Presta atenção. Sim. É porque meditar é natural do corpo, natural do ser humano. Não é uma coisa que... É que a gente tá tão atordoado que a gente não consegue mais encontrar esse caminho sozinho. E não sabe quando encontra, não sabe tirar outros proveitos disso. Então, a meditação clássica que eu começo para todo mundo, mesmo para quem não está no curso de meditação, para quem está só em atendimento individual, eu falo isso. E aí, se tiver alguém depois assistindo que tem atendimento individual, do respirar, parar e sentir a respiração, mesmo que seja por 1 minutinho, 2 minutinhos. Inspira, sente o ar enchendo as costelas e transfere o ar, né, pelo nariz, inspira e vai prestando atenção no ar entrando e no ar saindo. Faça isso assim por, 40 dias, né? Vamos começar com 21 e você aumenta para 40. 21 dias. E aí inspira, expira, prestando atenção no ar entrando e no ar saindo. Isso é um passo. Dani, respirar já é meditar? Não, mas respirar é um passo para você preparar a sua mente para entrar nesse processo. Então, quando você começa isso, você já vai começar a acalmar, oxigenar mais o teu corpo, porque você está prestando atenção, você está dando foco. E aí você, fazendo esse exercício, é um exercício de meditação e vai até ajudar ainda mais nos desenhos, no teu caso. No caso das outras pessoas, né? Fazer isso antes de estudar, por exemplo. Eu tenho que estudar uma apresentação que eu preciso fazer, ou ir para uma entrevista de emprego, ou ir para assim, prestar atenção na respiração para entrar mais calmo naquele novo processo. Aí o Pedro escreve aqui: pois gosto muito de desenhar e às vezes me transfiro para aquela imagem que eu desenhei. Esse é o teu processo de você você não tá totalmente, você não tá na meditação clássica, mas é uma meditação é uma meditação ativa, né, onde tem um processo. E esse processo te faz entrar naquele desenho,
transferir teu inconsciente para lá. Você fica com aquele hiperfoco. E depois que você sai desse desenho onde você consegue sentir isso, que você se transferiu para aquele lugar que você está desenhando, você quando volta muito mais tranquilo. Porque a tua mente desopilou. Ela tirou várias informações que estavam ali. Foi, vamos dizer assim, foi fazendo uma faxina na mente. E aí, topa fazer esse exercício? E aí na terça-feira que vem você me conta, né? E quem tiver aqui ver, terça-feira que vem eu tô aqui no mesmo horário. E aí me conta, ó, Dani, eu fiz pelo menos essa semana inteira, 2 minutinhos, tô prestando atenção na minha respiração. Sem me preocupar com o que eu tô pensando, se eu tô pensando, se eu não tô pensando. 2 minutinhos, só prestando atenção na respiração. E aí vocês me contem como foi pra você. Tá? Você me conta como foi pra você. O Pedro tá aqui toda terça-feira. E é isso aí que tá me vendo. Na terça-feira que vem, você topar o desafio, você me conta, Daniele, eu não consegui fazer. Pode ser? Ah, só consegui ficar 1 minuto. Ou eu fiz e não senti resultado. Ou eu fiz e senti isso. Eu fiz e fiquei mais calmo. Eu fiz e fiquei mais agitado. Viu? Foi esse processo. Eu tá falando que chorou. Eu fico lendo o que você tá escrevendo, porque quando fica gravado não fica os textos, tá? Não fica as mensagens. Que reviveu momentos e vai limpando essas coisas. Não tem nada de errado. Quando você começa a fazer um processo de meditação sério, no início vem alguns choros, vem bocejo, vem. Se acontecer isso tudo durante a semana, que vocês tiverem topado o meu desafio de tirar 2 minutinhos para prestar atenção na respiração, pode ser que venha alguma emoção e você continua só prestando atenção na respiração. E deixa, se vier choro, deixa chorar. Se vier arfar, deixa acontecer as coisas. Então, topa? Semana que vem me conta como é que foi fazer 2 minutinhos de respiração? Ah, Dani, eu senti isso, eu senti aquilo, não senti isso, não senti aquilo, eu esperava isso, aconteceu outro. Tudo é válido. Foi, né, Pedro? A gente fez uma limpeza de chakra, uma sessão de limpeza de chakra. Foi, a gente tirei muita coisa ali, né? A gente foi tirando muita coisa ali na limpeza do chakra. A gente já tem quanto tempo? Já tem 1 mês que a gente fez a sessão? Muita, né? Já tem 1 mês que a gente fez a sessão? Tem mais um pouco, né? Faz tempo mesmo. Nossa, a gente foi no processo. E você ainda tá sentindo os reflexos disso. Essas sessões de limpeza de chakra são muito fortes. Elas são muito fortes. E ainda vai sentir, né? Você vê assim, tá mais disposto, mais ativo. Depende do que tá acontecendo. Do que tá acontecendo com você, porque é muito pessoal. Aonde tá, o que tá bloqueado. Então, até mais. A gente vai ficando, pra vocês, topa o desafio, faz a respiração, vocês não vão se arrepender não. Faz 2 minutinhos, somente 2 minutinhos, é o tempo que você espera pra atravessar a rua às vezes, né, pra quem tá saindo, né, nessa pandemia. Pra quem tá saindo, é o tempo que você espera pra atravessar a rua muitas vezes, 2 minutinhos. E aí, só preste atenção no ar entrando, no ar saindo. É o primeiro passo pra gente meditar. Tá bom? Então eu vou ficando por aqui. Pra quem tá me vendo, né, pelo YouTube, eu vou botar lá no YouTube.
Gravou a live, Pedro? Foi a live do sexto. Foi a live do sétimo chakra. Foi a live do sétimo chakra. Que eu fiz uma maratona, pra quem não acompanhou, eu fiz uma maratona seguido, aí os sete chakras. E aí quem tava na. Quem entrou no curso que eu abri depois, ficou com a gravação de de todas as lives. De bônus. Então, eu vou colocar essa live aqui no YouTube. Então, se você tá me vendo pelo YouTube, se inscreva no meu canal. E toca o sininho. Né? E dá um curtir também, me ajuda. E se tá vendo aqui pelo Instagram, me segue se não tá me seguindo. E terça-feira que vem aqui, o mesmo horário, mesmo bate-canal, mesmo bate-horário, a gente vai estar aqui. Tchau, gente. Tchau, Pedro. Obrigado pela participação, tá? Sempre tá aqui comigo, muito legal. Tchauzinho, até terça.